Boa tarde, hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Nós somos do grupo de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas e nós estamos estudando o conceito Rosa Cruz do Cosmos, lição 255. Ou melhor, reunião 255. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, Cristo e sua missão, o coração numa anomalia, parte 3. Para começar a nossa reunião, eu gostaria de convidar a todos para fazer a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Convido para a gente começar a fazer a leitura do texto que nós vamos trabalhar hoje. O coração, uma anomalia. No mundo do espírito de vida, o espírito pode ver muito mais claramente do que nos mundos mais densos. Nesse elevado plano, que ele é próprio, está em contato com a sabedoria cósmica e, em qualquer situação, sabendo imediatamente o que há de fazer, envia sua mensagem de orientação e de ação que se deve executar ao coração que, instantaneamente, a retransmite ao cérebro por meio do nervo pneumográfico, resultando nas primeiras impressões, os impulsos intuitivos, que são sempre bons, porque emanam diretamente da fonte de sabedoria e amor cósmico. Isso é tão instantâneo que o coração tem tempo de efetuá-lo antes da razão, mais lenta, poder, por assim dizer, considerar a situação. Crê-se que o ser humano pensa em seu coração e é certo, porque assim ele é. O ser humano, inerentemente, em qualquer aspecto, é um espírito virginal, bom, nobre, verdadeiro. Tudo que não é bom pertence à natureza inferior, o ilusório reflexo do ego. O espírito virginal sempre está dando sábios conselhos. Se pudéssemos seguir os impulsos do coração, o primeiro pensamento, a fraternidade universal, seria realizada aqui e agora. No entanto, precisamente nesse ponto começam as complicações. Depois do bom conselho dado pela primeira impressão, começa o raciocínio. E, na maioria dos casos, o cérebro domina o coração. O telescópio controla o próprio foco e aponta para onde quer, sem atender ao astrônomo. A mente e o corpo de desejos frustram os desígnios do espírito e tomam a direção. Mas como carecem da sabedoria do espírito, tanto o espírito como o corpo sofrem as consequências. Os fisiólogos notam que certas áreas do cérebro estão dedicadas a determinadas atividades mentais. Os frenólogos levaram esse ramo da ciência ainda mais além. Sabe-se também que o pensamento destrói o tecido nervoso e que esse desgaste do corpo, como qualquer outro, é restaurado pelo sangue. Quando o coração se converter em um músculo voluntário, a circulação do sangue ficará completamente sob o domínio do unificante espírito de vida, o espírito do amor. Então, terá o poder de impedir que o sangue flua a essas partes do cérebro dedicadas a propósitos egoístas. Esses centros mentais irão se atrofiando gradualmente. Por outro lado, ser-lhe-á possível ativar o sangue quando as elaborações mentais forem altruístas, o que restaurará e vigorizará estes centros. A natureza passional será conquistada e, pelo amor, a mente será emancipada da escravidão do desejo. Só se emancipando completamente pelo amor
o ser humano poderá se elevar além da lei e se converter, ele mesmo, numa lei. Tendo-se conquistado a si, conquistará então todo o mundo. As estrias transversais do coração podem se formar mediante certos exercícios de treinamento oculto. Alguns desses exercícios são perigosos e devem ser levados a cabo unicamente sob a direção de um instrutor competente. É nosso desejo que nenhum leitor desta obra se deixe enganar por impostores habilidosos e desejosos de atrair discípulos. Para evitar esse engano, voltamos a repetir muito seriamente: nenhum verdadeiro ocultista se gaba, anuncia seus poderes ocultos, nem vende lições a tanto cada uma ou a tanto o curso, ou consentirá jamais em fazer exibições. Realiza seu trabalho com a maior discrição possível, e somente com o propósito de ajudar legitimamente os demais, sem pensar nunca em si mesmo. Como dissemos no princípio desse capítulo, todas as pessoas desejosas de obter o conhecimento superior podem ter a mais absoluta confiança. Se verdadeiramente o buscam, encontrarão aberto o caminho que a ele conduz. Cristo mesmo preparou o caminho para quem o deseja. Ele ajudará e abençoará a todo o verdadeiro investigador que deseje trabalhar pela fraternidade universal. Tudo bem, pessoal, hoje nós vamos estudar 2 termos Rosa Cruzes, tá? Como eu não consigo ficar vendo aqui a figurinha de quem, fiquem à vontade para interromper, para chamar, para falar, para questionar e aqui também, tá bom? Isso, perfeito. Então, hoje nós vamos estudar o que é sabedoria cósmica. A reunião passada a gente estudou sabedoria. Hoje nós vamos estudar sabedoria cósmica e nós vamos estudar o que é a intuição para Rosa Cruz, tá? Então, vamos começar um pouquinho entendendo a capa do conceito. As 2 linhas que aparecem na capa do conceito têm a ver com sabedoria cósmica. O que elas têm a ver com sabedoria cósmica? Quem me ajuda? Cabeça e coração, é isso? Isso. Não, razão, é assim, cabeça e coração. Que é mesmo. Só fala. Cabeça e coração, né? O lado esquerdo são os filhos do fogo, né? O lado direito os filhos da água, que é o coração. E o que isso tem a ver com sabedoria cósmica? Então vamos entrar um pouquinho, né? Antes de você falar, é o seguinte, né? Isso. Olha bem a figura, todo mundo, olha bem as 2 figuras aí. Além de, obviamente, um ser coração e outro ser lamparina, A razão, que mais tem diferença? os raios que eu vou... Isso, não, essa aqui é pergunta pessoal, entendeu? Presta atenção nos raios, que é isso que ela vai detalhar. Pouquíssimas pessoas prestam atenção nisso. Acham que é a mesma... o caminho é o mesmo. A questão é que um é coração, outro é cabeça. Não. O fato dos raios não terem os mesmos números é que a Regiane vai falar por quê. E isso é importantíssimo para nós. Pode falar que é do caminho do cultista e o místico também, né? Sim, mas exatamente, exatamente, o do ocultista é mais cabeça e do místico é mais coração, certo? Mas apesar disso tem uma outra diferença enorme, que é o que a Regiane vai desvendar esse mistério para nós agora. Então, antes da Rê comentar, indo na linha do que o Carlos comentou, isso faz parte de um dos exercícios que todo estudante Rosa Cruz tem que fazer, que é o quê? Observação. Então, a observação ela tem que ser praticada em todo o instante do nosso dia a dia. Né? Então, se você está estudando, você tem que observar tudo. E o símbolo ele é construído justamente porque ele tem um significado. Ele tem algo para transmitir, para falar. É o pensamento vertical. Exato. E a Regiane foi muito feliz em colocar a capa da 3ª edição do conceito em inglês, original, realizado pelo próprio Max Rendel, porque aí a figura ficou muito clara a diferença.
você pegar as capas posteriores, o pessoal já bagunçou tudo, já tirou os raios, já colocou o flama, tem cada coisa assim que Mudaram o cor. Totalmente. Então essa aí que ela colocou, fica bem claro isso, né? A figura fica lá. Isso é pertinente a acontecer, por quê? Porque a gente está na região do mundo físico, região química do mundo físico, e infelizmente as pessoas querem fazer mais bonito para vender o livro. Ainda estão caminhando no deserto do mundo de escuridão. É que ainda bem que ninguém substituiu a lamparina por uma lâmpada LED, por exemplo. Com pisca-pisca, né? Colorida. Ué, fica mais bonito. Mas vamos lá. A linha da cabeça da lâmpada representa o caminho ativo, então por isso 9 raios, pelo qual o ser humano busca a verdade através do conhecimento, da consciência e da compreensão. Então o caminho ativo, que é o do conhecimento, da razão, ele é simbolizado aí por 9 raios, que a gente passa muito pelo conceito da lógica. E na linha do coração, representa o caminho passivo. Então, são 8 raios. O que é o caminho assim? O estudante que trabalha pela cabeça, pelo intelectual, ele busca muito conhecimento, ele passa pelo crivo da lógica, ele faz muito a razão. O caminho do coração é o caminho mais místico, é o da fé, é o da devoção, é da pureza do sentimento. Então, ele também vai adquirir conhecimento. Mas, então, ele é representado aí pelos 8 raios. Alguém quer complementar? Eu quero complementar. Por que um tem 8 e outro tem 9? Ele errou lá, ele não mais, né? A questão do coração e da lamparina, aí já falaram aqui, cabeça, coração, cultista, místico, beleza, legal. Agora, por que um tem 8 e tem outro 9? Tem a ver com a palavra ativo e passivo, né? Sim, tem a ver com o ativo e o passivo. E o que quer dizer esse ativo e passivo no desenvolvimento de uma pessoa? Você é um seguidor de alguém, você vai mais pelo mestre, vou falar assim, ó, o místico ele vai mais pelo padre, pelo pastor, ele recebe mais. No caminho ativo, você tem a sua própria busca, então você desenvolve os poderes latentes e você mesmo pode consultar na memória da natureza. Posso ter falado besteira, tá? Tem a ver que um estudante da Rosa Cruz, ele está seguindo mais ali ele pode seguir o coração também, né? Mas ele está seguindo mais a lamparina, os 9 raios, tem a ver com os 9 passos? Não? Aí tem uma coisa bem interessante sobre a sabedoria cósmica, tá? A pessoa que segue só o caminho místico, em algum momento ela vai ter que equilibrar o caminho ocultista. Em algum momento ela vai ter que equilibrar. Porque o caminho místico, como a Regina bem falou, é passivo. O que é passivo? É a pessoa que quer só receber. Só receber. Isso é questão de padre, pastor. Isso, exatamente. Só receber. Fica dependente. São poucos os místicos que entenderam que o fato de ser passivo não quer dizer que ele tem que só receber e chegaram a grandes iniciações. Místico. Certo? O caminho do ocultista, ele busca dar e receber pela lógica. Então, ele tem a chance de alcançar a sabedoria cósmica muito mais rápido. Só que o caminho do ocultista tem um risco enorme de chegar a uma certa hora, e ele está aqui no ocultista, chega a uma certa hora ele desvia e vai para o intelecto. Aí o intelecto ele vai embora e vai para o São da Luz, inclusive, certo? Então, ele tem esse risco. Ou desiste da Fraternidade da Cruz. Não existe um místico até hoje que desistiu da Rosa Cruz. Isso é bom. 99,99% das pessoas que desistiram da Escola Rosa Cruz, desistiram de trilhar o caminho, foram ocultistas. O místico não desiste, o ocultista desiste. Por que o ocultista? Por N motivos. Primeiro, porque ou ele pode achar que é o bambambam e fundar uma escola para ganhar dinheiro, né? Igual temos várias aí, inclusive o nome da Rosa Cruz, que foi para ganhar dinheiro.
e ganha muito dinheiro, e continua ganhando dinheiro, e vai ganhar muito dinheiro, certo? E tem outros que desistem porque acham que já deu, estou num patamar de conhecimento e tal, e ele não funda uma escola, mas começa a dar palestra, começa a ganhar dinheiro, palestra, dinheiro, ele não fundou uma escola, mas ele começa a ganhar dinheiro porque ele acha que ele chegou a um certo nível de conhecimento que ele não precisa mais, sabe? Tipo, eu não preciso mais. Então isso tudo é intelecto, isso não é ocultista. Essas pessoas não são ocultistas, são intelectuais. É um desvio do ocultista, certo? Então, do lado esquerdo é mais fácil chegar à sabedoria cósmica, mas do lado esquerdo você tem um grande risco, um enorme risco de afundar. Do lado direito é muito difícil chegar à sabedoria cósmica, mas você jamais, nunca, você vai se afundar. Certo? Tem lógico. Isso é importante. Tanto é, qual é o segundo nome do conceito Rosa Cruz do Cosmos? Cristianismo. Cristianismo místico. Místico. Não é cristianismo ocultista. Cristianismo. Certo? É místico. Por que é místico? Porque os irmãos maiores já lá no início entenderam. Falaram assim, olha, isso aqui é cristianismo místico. Não é ocultista. Então não tente ler o conceito e dizer que você sabe tudo o conceito e tentar praticar o conceito pelo lado intelectual. Não tente, que você não vai conseguir. E não consegue mesmo. Não consegue mesmo. Tá? Até hoje eu não vi uma pessoa que... Nossa, o cara sabe tudo do conceito, mas esbarra na hora das inter-relações e tal, começa a falar besteira, começa a falar de... Né, Lili? Nós já vimos, né? Época de Áries. Isso. Né? Nossa. Época de Áries, época de Touro. Uhum. Né? Era Atlante. Então... Né? Uma vez eu ouvi um pessoal, né? Quando nós passamos pelo período Atlântico, E época Atlântica. Nossa. Então, por que mistura? Porque o intelecto mistura mesmo. Não vai, o intelecto nosso ele é falho. Mas sempre eu falo no conceito, o intelecto é um meio, não é o fim. O fim é o coração com C. Que a Regiane já explicou isso no domingo passado e vai continuar explicando. É coração com C maiúsculo. É por aí que você consegue a sabedoria cósmica. E o ocultista tem um coração com C maiúsculo. Enorme o coração com C maiúsculo dele. O místico, ele não tem um coração com C maiúsculo tão grande assim, porque ele, como a Regiane bem colocou, ela colocou bem legal mesmo, o místico, a tendência dela é viver na aba de alguém. Se não é de um irmão padre, de um irmão ministro, de um irmão pastor, é de um irmão da Rosa Cruz que ele fala, pô, esse cara aí deve ser discípulo. Uhum. Vou encostar, quem sabe eu passar na mão dele, eu consigo até, né, angariar, entrar na aura dele aqui, aí eu consigo, né, ganhar conhecimento, não sei o quê. Gente, tem gente que pensa assim, age assim e faz assim. Tem gente que senta, já vi isso acontecer, a pessoa senta no lugar que um outro sentou porque acha que aquele outro lá é grandão pra caramba e a hora que eu sentar aqui eu vou receber os eflúvios do éter da pessoa. A pessoa falou isso para mim. Na Rosa Cruz. Místico. Místico. Teve um outro que falou assim, olha, mas como é que eu sigo o cristianismo? Que o Maxiano ensina, ó, siga o cristianismo, tem o cristianismo. E o Maxiano falou assim, ó, se você conseguir participar de uma igreja, é interessante, para tentar equacionar o seu lado devocional, né? O devocional. E aí você tem as igrejas católicas e tem as igrejas protestantes. Só tem duas igrejas cristãs que existem, ou as protestantes ou a católica, não existe outra. Neopentecostais, 99% são jeovísticas, mesmo falando que é cristã, não é jeovística, porque o objetivo é prosperidade material, não é? Então é calvinismo, é jeovística, é Jeová. Não adianta falar que é Cristo, porque o Cristo não ensinou isso, o Cristo nunca ensinou em nenhum lugar do evangelho que você tem que ficar rico. Tem que ganhar dinheiro, que você veio aqui para mostrar que você ganha dinheiro, não existe isso, só no Jeová. Jeová existe, primeira e segunda dispensação está tudo certinho, né? Mas é aquele negócio da astúcia atlântica. Então, se é para escolher? É para escolher, por quê? Para equilibrar seu lado devocional, porque sozinho a gente descamba para o lado intelectual, descamba, sozinho não descamba. Então, participa de uma igreja, tá? Aí uma pessoa de um problema assim, mas como eu vou participar da minha igreja se o protestante, ele fala que tem 5 sacramentos e o católico fala que tem 8 sacramentos? Eu falei, a pessoa não entendeu nada.
Porque é para participar, não é para ser católico nem protestante. Não é isso. Você não é nem católico nem protestante, você é cristão. Está cheio de gente católica, está cheio de protestante que não é cristã. Como tem muito estudante de Rosa Cruz que também não é cristão. Né? Não sei o que está fazendo na frente da Rosa Cruz. Porque um estudante que não é cristão, não tem como estar na Rosa Cruz. Sabe? É uma dicotomia, uma coisa ridícula, né? Sim. Entendeu? Mas existe, né? Existe tudo. Principalmente existe quando tudo. está usando a Então, sócia, né? então, o objetivo de você ir para o lado coração, né? Através de um movimento devocional, é porque você sabe que você é intelectual, ou seja, é um cultista com uma tendência intelectual, e você tem que escapar dessa armadilha. Você não pode cair nessa armadilha. Então você vai para o devocional, porque lá, chega lá, você tem um monte de dogma, tem um monte de coisa que você não entende direito, você fala, putz, mas aqui, esse negócio que ele está fazendo lá na frente, mas tem uma simbologia muito forte por trás. E essa simbologia muito forte é interessante. Né? O que Max Sendel fala dos papas no conceito Rosa Cruz do Cosmos? Ele fala uma coisa dos papas. O que ele fala? Dos papas. Eles eram, tô lá, a menos de um. Tirando um, que ele conheceu até naquela época dele, todos os outros tinham vida espiritual. E ele tinha, né? E são o quê? Místicos. Thomas de Kempis é místico. John Comenius é místico. Então tem muitos seres místicos, muitos irmãos e irmãs místicas que vale a pena sim, e que, entendeu? E que muitos de nós não entendemos. O Emerson, né? O Emerson é místico, né? Imitação de Cristo. Eu duvido quem já leu o terrinho e que segue. Eu duvido. E ele é uma fonte devocional que todo estudante deveria ter. Era o livro de cabeceira de Max Sendel. Livro de cabeceira de Max Sendel. Entendeu? E aí você lê lá, dá sono. Nossa, isso aqui é muito difícil. Teve lá um estudante de Rosa Cruz que falou para mim assim, um probacionista. Olha, é impossível seguir esse livro. Falou mesmo. Falei, mas por que é impossível seguir? Não, essas coisas que se eu for falar, fazer o que ele está falando aqui, eu vou morrer de fome. Mas, quer dizer, entendeu nada, entendeu? Então, eu estou chamando essa atenção por causa que essa figura é muito emblemática nesse sentido. Nós tendemos a ser ocultista por ser estudante de Rosa Cruz, nós temos a obrigação de se voltar para o misticismo. E uma das maneiras, né, além de ser cristão, é através de igrejas, de participação da igreja. Mas não é participação de chegar lá, opa, estou aqui, não. É ir lá, assistir o culto, assistir a uma missa, se for muito bem, e escolher, não gostei, vou na outra, não gostei, vou na outra, não gostei, gostei daqui, vou nessa aqui. Entendeu? Que não seja neopentecostais, se for protestante, pelo amor de Deus, hein? A sabedoria cósmica, ela só pode ser corretamente recebida quando mente e coração estão equilibrados, né? Então, por isso é que vem aí as duas figuras. Ou seja, quando a mente consegue compreender a verdade e quando o coração consegue viver mesmo no amor, tá? Em resumo, a sabedoria cósmica, ela se revela quando a luz da cabeça e o amor do coração atuam juntos sob a direção do espírito de vida. Então, acho que aí entra um pouquinho do ser racional demais. A gente já falou aqui em algumas situações que às vezes o estudante Rosa Cruz ele se torna duro demais, né? Não sensível às vezes a algumas necessidades do mundo. Isso tem a ver, não é que ele não se torna sensível, ele explica tudo pela razão, né? Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa equilibrar isso com essa parte de amor ao próximo, enfim, né? Que faz parte do lado do coração. Então, agora vamos entender um pouquinho desse processo, entrando um pouquinho mais em alguns conceitos da Rosa Cruz, né? O espírito de vida é o veículo em nós onde se manifesta o princípio crístico. Então, todo o conhecimento que nos foi dado por Cristo, ele está relacionado ao mundo do espírito de vida, né? Ou está muito relacionado ao mundo do espírito de vida. Então, é no princípio
crístico que nasce a verdadeira consciência espiritual. Ela vem lá do mundo do espírito de vida. Ela nos dá uma percepção intuitiva. Então, quando eu falo de intuição, eu estou falando em acessar esse conhecimento, e o espírito de vida, ele alimenta o nosso corpo vital e ele gera aí a nossa alma intelectual, tá? Que é o que a gente consegue, eu vou falar um pouquinho mais, né? Que é a quinta essência do que eu consigo assimilar com o meu corpo vital. Então, a percepção intuitiva, ela dá pra gente o conceito do que é certo e errado, do que é bom e do que é mal, do que é valioso, do que é inútil. Então, sabe aquela questão que às vezes a gente fala assim, de passar pelo crivo da lógica e do coração? Às vezes você não sabe muito bem por quê, mas você está sentindo que aquilo não é bom, que aquilo é errado, né? Esse conhecimento, ele vem, essa intuição, e a intuição não nasce do nada também, tá, gente? A intuição, ela é o conhecimento que vai sendo amalgamado, né, na alma, que vai gerar a alma intelectual de várias vidas. Então, ela não nasce do nada. A gente vai tendo créditos de acordo com as experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então, ela por isso que a gente fala que ela é um saber interior. Às vezes você não consegue muito explicar por quê, mas aquilo já está arraigado de que você viveu em outras vidas, fez assimilação, passou pelo segundo, terceiro céu, enfim, e você foi adquirindo aquilo. Então, a sabedoria do espírito de vida, ela vai sendo construída ao longo de muitas e muitas e muitas vidas na Terra. Quanto mais evoluído o espírito, mais clara e segura é a intuição. Eu também não sei se é só mais clara e segura, ou o espírito sendo mais vivido, ele se torna mais, vou usar um termo brincalhão e popular, macaco velho, né? Então ele sabe da importância daquilo e ele acredita mais naquilo porque a própria vivência, as lambadas que ele já levou lá quando ele morreu e passou pelo crivo aí no purgatório, enfim, né? E que vai dando para o espírito todo esse conhecimento. Se eu falei besteira, fiquem à vontade, tá, gente? Alguma pergunta, algum comentário? A importância da intuição é relacionada ao lado místico, né? E quando você recebe a intuição, se você for com o intelecto, você vai julgar por você mesmo. Sim, mas se você estiver subindo pelo caminho do intelecto, você pode ter intuição. O problema que nós vamos ver aqui é que a mente poda a intuição. Então é um risco de quando você não está no místico, você podar, né? Peraí, ó. Todo ocultista, ele tem um lado intelectual. Mas nem todo intelectual é um ocultista. Certo? Porque o ocultista tem o seu lado intelectual, ele sabe que é um meio, não é um fim. Então ele descampa o outro lado. Então, o ocultista, ele tem uma facilidade, olha só, hein, de responder à intuição muito mais do que o místico. Porque como o místico, ele como a Regiane bem colocou, o místico é passivo. Então, o místico, quando bate a intuição, ele tem que perguntar para alguém. Então, ele vai perguntar para o seu guru, seu instrutor, por seu padre, por seu ministro, pelo seu pastor, e aí agora que perguntou, perdeu. Né? Perguntou, perdeu. Não tem jeito, não pode perguntar, você tem que fazer. Certo? O ocultista não, porque o ocultista, né, como a Regiane bem colocou, ele sabe de onde vem. A hora que vem uma intuição, ele sabe, putz, que legal, eu recebi isso do meu espírito de vida, porque o espírito de vida é dele, é o veículo dele.
Ele sabe que é um veículo dele. Então ele fala assim, eu recebi de lá, pô, que legal. Eu recebi de lá, bateu no meu coração aqui, pegou meu nervo vago aqui e sensibilizou parte do cérebro. Eu sei que foi isso. E ele faz. Ele não pergunta para ninguém. Nem por irmão maior. Nem por tipo assim, vou fazer uma oração para Cristo para ver se há uma intuição. Já foi. Já foi. Mas nem por Cristo, porque a intuição você não pode perguntar, ela é muito sutil, né? Você perguntou, ela se perde, não é? Então é isso, o ocultista tem uma facilidade maior de usar a intuição do que o místico. É o contrário. Só uma exceção. A única exceção é quando a mãe recebe uma intuição para ajudar um filho. Aí essa é a exceção. Porque é movida pelo amor, né? Não, é baseado no que o Carlos e a gente estão falando. Então, veja bem, deixa eu ver se eu não me perdi no caminho. Um místico, ele pode receber com mais facilidade a intuição, porque é coisa do coração. Mas, realmente, quando você diz que o místico, chega um momento em que ele precisa do lado intelectual, de ser um ocultista, é fatal. Porque senão também ele para ali, ele recebe a intuição, mas ele, como é que se fala, mata ela no ninho? Enquanto realmente um ocultista, se ele for realmente um cara, como é que eu vou dizer, com objetivos honestos, de podando a sua tendência à intelectualidade, ele pode usar isso com muito mais competência, digamos assim, é isso? Mais rapidez também. Exato, tanto é que, se vocês quiserem ver isso de fato, quiserem ter uma prova provada disso, né? Sugestão minha, está lá no site, podem comprar. Imitação de Cristo. Leia Imitação de Cristo, você vai ver o místico lá, do Thomas de Kempis. Mas você vai ver um viés de ocultismo violento lá dentro. Um viés assim, uma pegada. Só que ele fala do ocultismo na lata, ali, não é intelecto. É ocultismo. Por isso que os intelectuais não conseguem entender. Entendeu? Porque ele está buscando intelecto. Ele não tem intelecto, tem ocultismo. Puro ocultismo. Então, Thomas de Kempis, ele é um iniciado. Ele teve equilíbrio cabeça e coração, tá? Então você vai ver que, só que ele escreveu um livro extremamente místico, mas com uma pegada ocultista violenta. O conceito, ele é cabeça e coração. O conceito, ele tem um equilíbrio místico e ocultista violento. Por isso que muita gente não consegue, porque tenta ou atender para o lado intelectual, ocultista, etc e tal. Quer um exemplo simples? O que eu fiz? Engenheiro como eu sou, eu peguei do Chat GPT, coloquei lá um pedaço do conceito e falei assim, explica para mim isso daí. Nossa Senhora, foi 100% intelectual. 100% intelectual. E tá certo, não tem nada de errado, ele é intelectual. É ciência material, ciência baseada e tal. Eu olhei assim, falei, nossa, que horrível. Eu falei assim, se intelectual estiver entendendo o conceito desse jeito, coitado. Faz uma experiência depois. Hã? Você já leu o conceito, você lê lá. Fica ridículo. Fica faltando, fica limitado. Fica um negócio assim. Não é. Mesmo de nós, se for fazer a nossa apresentação, o nosso trabalho aqui para puxar a reunião, se a gente jogar nesse chat, vai acontecer isso. Vai acontecer só isso, vai partir só para intelectualidade. Mas eu fiz só curiosidade minha, tá? Só para matar minha curiosidade, para ver onde ia. Mas é ruim mesmo. Só incluindo, falando assim de uma maneira bem prática, digamos. O intelectual é um cara que teoricamente estuda muito, busca conhecimento. E quando ele, na vida dele, teoricamente, quando ele tem situações difíceis, ele vai usar o intelecto. Então é lógica, tal, é o que lhe cabe, né? Agora, o grande místico, esse conhecimento não tem nada da limitação da humanidade. Ele tem o conhecimento, é divino, é outra coisa, é muito superior, né? Não dá para ficar sem ele. Se ele não descambar de ficar na aba de alguém, né? Descambar, ficar na aba de alguém, se limita. Que a possibilidade é grande. É, igual muitos que a gente vê, né? Que fica como é que o irmão maior resolve isso no místico? Como, por exemplo, o Max Sendel lá no início. Como é que ele resolveu isso? Como é que o irmão maior resolve isso? Ele nunca dava as respostas completas. Exatamente, esse é o segredo. O segredo para não deixar na aba é nunca dar a resposta completa. Deixa a pessoa buscar o resto da resposta.
Aquele cara, ele apresenta 14 temas pro cara e fala, tira uma conclusão disso aí. E se a pessoa for intelectual, não vai gostar, não vai aceitar. Não, e ainda vai dizer, puxa, eu pensei que ele sabia tudo, ele não sabe. Exato. Sabe menos do que eu? Só uma coisa que rapidinho agora, Rê. Por exemplo, então nós já sabemos que o caminho do ocultista tem essa bifurcação que é perigosa, que ela cai para a parte do intelecto, certo? Então, perfeito. Então, um alerta que todo estudante da fraternidade tem que ter. Agora, qual que é o momento em que você pode ver ou se auto-perceber que você pode estar desviando para o caminho do Excelente pergunta, porque essa pergunta é maravilhosa, porque a resposta dela é muito fácil. Eu tenho uma suposição, mas eu vou esperar. A resposta é muito fácil. Qualquer estudante de Rosário Cruz que tiver conseguindo fazer exercício de retrospecção à noite e de concentração de manhã, que estiver oficiando todos os dias os rituais que é necessário fazer, e que estiver se esforçando de todo o seu coração para o pouco que ele conseguiu entender, colocar na vida dele, esse cara, por mais viés intelectual que ele tenha, ele jamais vai para esse lado. Porque essas 4 condições vão levando ele para o equilíbrio cabeça-coração, assim, de uma maneira assim, quase inconsciente dele, entendeu? Por que quase inconsciente? Porque, como o Maxine falou, ninguém de nós aqui sabe o ponto que você está pronto para a iniciação. Né? A iniciação você não sabe. Só sabe o seguinte, quando eu estiver pronto, o mestre aparece, isso eu sei. Mas o quando eu vou estar, não sei. Então, essa essa quadra de coisas são simples, né? Simples. Mas são simples. Fazer os dois exercícios. Oficiar os rituais. Certo? Qual é o terceiro? Colocar em prática. Não. Esse é o quarto, né? Reflexão, concentração. Fazer os exercícios. É isso. Esse é um só. Sim, que a gente tinha colocado 2. Você falou concentração, ritual. Fazer os 2 exercícios. Isso. Retrospecção e concentração. Aí sim, já foi. Se fizer um e não fizer outro, não adianta nada. Se fizer retrospecção como intelectual, não adianta nada. Fazer de maneira correta. Se esforçar. Entendeu? Porque é difícil fazer. Mas se esforça é que dá. Oficiar todos os rituais. Todos. Isso, todos os dias. Todos os dias, 365 dias. Todos os dias, sem falta. Estou com sono, vou dormir, babando em cima do ritual. Faz e baba em cima do ritual, mas tenta fazer. Entendeu? Tenta fazer. Né? Porque eu sei que é difícil, o dia a dia da gente é complicado. Né? Mas tem que fazer. E o quarto, colocar em prática. Qual é a maneira mais fácil de colocar em prática o Silêncio Rosa Cruz? Por exemplo. Não. Vivendo. Não. Na arena, pô. Não, coisa mais fácil, assim, a coisa mais, vamos dizer, que seja assim, mais, isso está lá naquele livro, naquele filme Poder Além da Vida. Observar. É você fazendo a retrospecção, porque fica... Não, isso a retrospecção já foi. É colocar na prática os Silêncio Rosa Cruz. O Glauco falou aqui, fazer exercícios esotéricos, a observação, o discernimento... Entendeu? A meditação, a concentração durante o dia. Por exemplo, eu estou num lugar, vou para uma reunião do cliente, estou lá esperando. O cliente me deu um chá de cadeira, estou lá sentado, esperando o chá de cadeira. Eu fecho os olhos, faço a concentração. Nossa, esse é um excelente momento para você fazer os exercícios. E as pessoas veem ao contrário. Pô, que saco. O único lugar que eu estou esperando, não fazendo nada e não posso fazer concentração é quando estou dirigindo, que eu não posso fechar os olhos. Certo? Mas, entendeu? Então, essa é a maneira, porque conforme você vai fazendo os exercícios esotéricos durante o dia, automaticamente você vai colocando em prática. É automático, é consequência disso. A hora que você estiver fazendo observação e discernimento, automaticamente você está colocando os ensinamentos, porque você está observando, né? Aí uma pessoa cai, você não vai dar risada, porque você sabe que ao contrário, você tem que fazer uma oração para ela. Opa, já coloquei em prática isso. Uma pessoa chegou e falou uma besteira para você, você não vai detonar com a pessoa, porque você tem que ter compaixão. Coloquei em prática de novo. Entendeu? Então, os exercícios esotéricos durante o dia vai te fazendo colocar em prática sem esforço nenhum. Você não tem que ficar lembrando, eu tenho que colocar em prática. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que lavar essa xícara aqui, porque eu vou colocar em prática, lavando a xícara. Você não precisa, isso é intelecto. De novo, caiu no intelecto. Entendeu? Então, Carlos, isso vem natural, automático, a partir do momento que você faz os exercícios de retrospecção e concentração. Vai se tornando meio que uma rotina para você colocar no seu dia a dia. É um hábito delicioso, gente. Vocês não sabem como isso é gostoso. O que o Glauco está fazendo, acho que é até o que eu ia dizer.
para todo mundo, de alguma maneira ou de outra, é difícil fazer todo dia. Tudo é bem, eu acho, não vejo por mim, acho que para todo mundo é igual, eu acho que depende muito de disciplina, de organização. Já, cada um tem sua facilidade em mais um horário, o outro ajusta o tempo intermediário, porque a gente sabe que a gente tem que fazer, sabe? Então eu acho que o estudante tem que ter, porque a gente tem que ver a vida, né? O dia a dia da vida, todo mundo. Esses são deveres do estudante. Mas, por exemplo, vai sair, sabe que vai voltar tarde da noite, vai estar cansado, não vai aguentar e não vai fazer. Faz um ritual mais cedo, faz antes de sair. Olha, é o que o Marcos Aurélio fala, em qualquer lugar da Terra é nesse momento 18h30. Então eu posso fazer em qualquer horário que o irmão maior vai coletar o material que eu vou gerar. Então eu não preciso fazer 18h30. Eu só consigo fazer de manhã, porque depois o resto do dia está tudo ferrado. Eu faço de manhã. Levanto meia hora mais cedo. Sim. Entendeu? Mas a Magali lembrou uma coisa muito boa. Disciplina. A gente tem que ter. Aí só para fechar essa pergunta do Fernando, porque toda vez que acontece isso, vem alguém aqui não apareceu ninguém, mas vira e mexe vem alguém. Então, porque aí os signos cardeais são melhores, porque se eu tenho ascendente em Áries, eu tenho iniciativa, eu tenho não sei o quê. Agora, coitado dos signos comuns, porque coitado de quem tem virgem no ascendente, quem tem peixe no ascendente, balela, e eu provo isso com um monte de horóscopos, tá? Que tem gente que tem signo cardial no ascendente, ou que tem Netuno lá em cima, que tem uma capacidade assim, você olha o horóscopo da pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem uma capacidade de subir pra caramba. Ela não tem disciplina, ela não tem persistência, ela acha que é muito fácil, ela é o coelho, na corrida do coelho e tartaruga, ele é o coelho, então ele nunca chega. E a tartaruga lá, que é um signo de virgem, de peixe, e aí tá chegando. E o coelho tá lá, a hora que eu quiser chegar, eu chego. Eu sou bom pra caramba. Então não tem nada a ver isso com ascendente, entendeu? Nem com posição de astros. Nada a ver. É zero. Tá? Porque eu tô falando isso porque em várias reuniões acontece isso. Aí, se não acontece, a pessoa pensa, ainda bem que eu sou de Áries, ainda bem que eu sou de Libra, ainda bem que eu sou não sei do que. Nada a ver, pô. Aí tem um ponto que entra a questão do livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio, é respeitado. Sempre, né? A gente não pode descer o pau em ninguém. A gente tem que dar, se acerta, né? Então, ó, agora, se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, isso não interessa pra gente. Essa disciplina tem que ter essa vontade, né? Sem essa vontade, você não estaria aqui. Mas ainda acredito, assim, não tão profundo quanto o Carlos trouxe, mas eu ainda acreditava que quando você começava a entrar na parte intelectual, é aquela hora que você começa a saber de tudo. Não, isso aí eu sei. Eu já li esse livro duas vezes. Quando a pessoa começa a falar assim, ela já tá com viés de sair da Rosa Cruz. Então não estou tão equivocado. Então existe sim, quando você começa a achar que tá muito sabichão. Tá indo embora. Já conheço essa parte. Já tá embora. Você tá indo embora. Então, na verdade, tinha uma probacionista na Rosa Cruz, uma probacionista já faleceu. Alguns de nós aqui conhecemos ela. Fantástica. Nossa, a pessoa era... Eu mesmo me projetava muito nela, assim, como probacionista, né? Uma mulher, tal, e bonita, inclusive, né? Secretária da Infraero, né? Durante vários anos, diretoria e presidência. Então, ela, né? Uma probacionista de primeira. Aí começou a enveredar para um lado. Não, já sei tudo. Não vou escutar porque eu já sei, né, ela falou, eu já sei. Não, essa eu já sei. Essa eu já sei. Essa eu já sei. Essa eu já sei. Aí começou a dar uns tombos nela, um tombo físico, inclusive, né, de joelho e tal. Que ela veio pro lado intelectual, ela foi se acabando. Foi até o fim. Olha, quando ela... Os últimos momentos dela, né, que a gente viu, foi dramático, porque ela se intelectualizou demais. Porque eu já sei isso, já sei aquilo, E não só isso, ela aprendeu muito para achar que precisava ajudar todo mundo que procurava por ela para fazer astrologia. Já pegava os dados da pessoa, já pedia para um levantar, fazer rapidinho. Não, levantar onde? No computador. Levantar onde? Aí ela levava para uma pessoa, ou ela mesma ficava falando que era assim, intelectual. E entregava para a pessoa. Viu como foi intelectual? Foi intelectual. E ela era uma boa astróloga. Absurdo. Ela fazia
uma análise ideológica muito bom, mas o intelectual começou a deixar ela... Predominar, né? E deixar meio zonza, meio, sei lá do que. Sim. Foi embora. Que fique então de alerta para nós, né? Na hora que vir uma lição, esse tema eu já fiz uma lição sobre isso, esse tema eu já sei. A grande tentação do estudante Rosa Cruz não é Lúcifer, nem diabo, nem o Saturno, é o intelecto. E a gente estuda o conceito há quantos anos? Todo domingo a gente estuda o conceito, não é? Não, tem gente que que não vem na reunião aqui, porque fala assim, pô, esses caras só estudam essa jossa, você já faz não sei o quê, falou, você já faz não sei quantos anos. O que tem de novo mais? Não tem mais nada para ver. Todo domingo é a mesma coisa. Ainda para piorar, ainda para se tu não aprendeu estudando todos esses anos, eu não vou nem contar. Eu não vou, quem sou eu então para começar? Ele falou assim. Falou aqui, falou assim. Eu não vou nem perder meu tempo. Então, essa é uma colocação totalmente intelectual. Então tem essa percepção, sim. Oi? Vou deixar a região. Tá falando lá. Oi? Eu estou falando assim, pensa nisso, de estudar o conceito, porque eu já li o conceito mais de uma vez e a gente sempre esquece os detalhes, tudo, é muito detalhe. Então eu acho que é um estudo que não para, né? A Regiane mesmo, no passado, ela falou para nós aqui, falou, olha, eu já li o conceito tanto estudamos aqui e às vezes bate assim, nossa, eu nunca tinha visto essa parte. E ele está lá. Quando você pega o livro, vai ver a capa. E ele está lá desde 1909. Esse pedaço está lá desde 1909, bem antes da gente nascer. E a gente que é um livro de cabeceira, né? Porque é um livro de estudo, não é um livro de ler. Não é de leitura, é de estudo. O livro de estudo é pro resto da vida. Esse que é duro de você se convencer que é um livro de estudo. E o pior, só dá para ler ele aqui, não dá para ler depois de morto, entendeu? Depois de morto você não lê. Você tem que ler. Pô, vira a página aí para mim. Bom, deixa o Regiane continuar. Vai acabar hoje, então não tem problema. Se não ler tudo. Se não acabar, o carnaval tá aí para isso. Não é por isso. Eu vou para acabar hoje. Então vamos lá. Irmão maior, no irmão maior, a sabedoria, ela é armazenada que está armazenado no espírito de vida, ela é totalmente desenvolvida. Então, eu trouxe como exemplo Jesus, tá? Então, a intuição de Jesus, ela é geradora de todas as tendências altruístas. Então, é óbvio que ele tinha que ter uma sabedoria armazenada muito grande para poder emprestar o corpo dele também, né, para Cristo. Então não é qualquer um que tinha essa capacidade. E Cristo veio para ensinar para a gente tendências altruístas, que eram as tendências de amor, de compaixão, de serviço, de sacrifício, né? Porque gente, entendendo que aqui eu estou falando de Jesus, tá? Porque para a fraternidade, Jesus e Cristo são duas figuras diferentes. É que eu fiz uma associação, porque, lógico, né? Para Jesus ter sido escolhido para o serviço que ele fez, é porque ele estava bem evoluído, né? Então, e o que era essa evolução, né? Isso foi possível porque Jesus possuía um corpo vital positivamente polarizado. Então, pergunta, o que é um corpo vital positivamente polarizado? Boa pergunta. Vamos lá. Excelentíssima pergunta. E aí? O que é então um corpo vital negativamente polarizado? Não falando nem do positivo. Tá, às vezes o positivo ninguém sabe, mas o negativo sabe, né? Positivo é equilibrado? Não. O positivo não. Vai. Pergunta, quem é que tem o corpo vital positivo hoje? Mulheres. Mulheres. E quem tem os negativos? O homem. Então, vocês mulheres, o que é o corpo vital positivo? Vocês têm um corpo vital positivo. Vocês têm o corpo vital positivo. Vocês não sabem o que é o corpo vital positivo. Está ferrado. Nós, homens, podemos se saber. O Alan já está respondendo. Seria ter uma capacidade de intuição maior que negativa, isso? É um corpo positivamente polarizado, que é o caso das mulheres, né? Ela facilita a intuição. Então, por que isso, né? Porque é um corpo que ele é mais receptivo às forças espirituais superiores, né? Então, ele tem uma influência maior do espírito de vida
e não tanto dos desejos e das emoções, tá? Seria mais os dois éteres positivos, os dois éteres superiores? Então. Ele tem mais facilidade. Facilidade. Entendendo que, pelos estudos da Rosa Cruz, numa vida a gente nasce homem, numa vida a gente nasce mulher, né? Então, ninguém é melhor que ninguém, ponto. Então, nesta vida, se eu nasci mulher, é porque eu tenho uma missão neste corpo. Quem nasceu homem tem uma missão neste corpo, né? Então, mas eu estou falando aí da facilidade de acessar o mundo do espírito de vida, tá? Por isso que quando a mulher fica grávida, né, a relação dela com o ego, seja embrião ou feto, é muito próxima, por causa dessa polarização positiva. O homem não teria essa ligação, né? Então, o corpo positivamente polarizado, ele facilita a expressão do espírito. Então, ele permite, né, que o princípio crístico se manifeste com maior pureza e poder. Então, às vezes, eu vou falar um negócio aqui que talvez, eu não sei se é uma verdade, eu vou levantar e vocês chutam a bola se vocês acharem. Mas o que eu percebo é que a mulher tem uma tendência maior agora mudou muito, o que eu fico bem feliz, mas de frequentar o místico, a igreja, o culto, a oração, né? O homem nem sempre. Eu não sei se é porque a convivência que eu tive, a minha mãe era muito mais assídua do que meu pai nesta parte, né? E é uma tendência de você, não que não tenha, tá, gente? Longe de mim dizer isso, tem muito homem que frequenta ativamente, mas eu tô falando da tendência até por este lado feminino, tá? Mas a grande maioria é mulher mesmo nas igrejas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que a Jane colocou ali? O corpo vital de Jesus era positivamente polarizado. Jesus, ele apareceu como um ser humano masculino. Sim. Ele é exceção, então? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Veja bem, todo homem, todo ser humano que nasce no sexo masculino tem o corpo vital negativo aqui e ponto. Todo, sem exceção. Nasceu homem, corpo vital negativo. Nasceu mulher, corpo vital positivo. Ponto. Por quê? Porque tem que ter um positivo, porque outro tem que ser negativo. Tem os dois polos. Então, quando o corpo vital é positivo, o denso é negativo. Quando o vital é negativo, o denso é positivo. Tem que ter essa polarização. Os dois polos têm que nascer. Se não nascer, você não consegue colocar o espermatozoide na cabeça do sêmen, nem a matriz lá, o útero, na matriz da mulher, lá do útero da mulher. O átomo vital, o átomo sêmen do corpo vital. Você não consegue. Por isso que ele tem essa polaridade. As duas polaridades têm que se juntar, não é assim? Polaridades diferentes, elas se atraem. Polaridades iguais, elas se distanciam. Não é assim? Nós aprendemos? Sim. Isso é lei universal, não é só no magnetismo, não é só ímã, não. Todo lugar é assim. Tem que sempre ter o positivo e o negativo. Então é por isso. Tá bom, aí o Jesus nasceu. Já nasceu o corpo vital positivo, Como pode isso? Mas ele já vinha sendo preparado há muito. Tudo bem, mas ele não pode, ele tem que obedecer. Veja bem, corpo vital é mundo físico, tem que obedecer às leis do mundo físico. Você não pode chegar, já entrar cantando de galo e bagunçar o coreano. Mas ele já era iniciado, né? Não, peraí, calma. Ele já nasceu iniciado? Não. Ele já veio iniciado de outras vidas. Tá bom, ele já nasceu iniciado? Nasceu menino do jeito comum. E aí? Ele foi ensinado como ele nasceu menino e o corpo vital dele era o quê? Positivo. Não. Negativo. Tá, sim. Aí aos 7 anos nasceu o corpo vital de Jesus. Sim. Mas ele foi educado. Calma. Aos 7 anos nasceu o corpo vital de Jesus. Como era esse corpo vital? Positivo ou negativo? Negativo. Aos 14, negativo, e nasceu o éter químico. Aos 7 anos, certo? Isso. Aí, aos 14 anos, nasceu o corpo de desejos. Isso. E desenvolveu totalmente o éter de vida. Qual era a polaridade do corpo vital? Ainda. Negativo. Aos 21 anos, nasceu
a mente e o éter. Luminoso, de luz. Como era o corpo vital de Jesus? Negativo. Aos 28 anos, certo? Acabou de estabelecer o éter refletor. Sim. Então, o corpo vital, mesmo com todos os éteres bombando, sempre aos 28. Nós já vimos isso aqui. Sim. Qual era a polaridade do corpo vital de Jesus? Ainda Negativo. Pô, 28 anos, 30 anos. É 33 anos. 30 anos. 33. 30 anos, depois, então, 30 anos. Então você tem 2 anos aí. O que aconteceu nesses 2 anos? Jesus. inverteu Como assim? Inverteu por quê? Como inverteu? as iniciações. Iniciações. Isso. Luiz acabou de responder. E que iniciação? Equivalente ao nosso. Que iniciação? A partir de que iniciação que inverte a polaridade do corpo vital? Não é na primeira menor, nem na segunda menor, nem na terceira menor, nem na quarta menor, nem na quinta menor, nem na nona menor. Aonde é que é? Na primeira. Então, aos 30 anos, ele teve que ter a primeira iniciação maior. As iniciações menores, ele pode ter tido tudo para anterior, tá? Primeira iniciação maior. Porque é onde você torna adepto, né? Então, no adepto é que inverte o corpo vital do homem. Porque é no adepto que você não tem mais nenhuma necessidade de nascer, né? Lembra? Você liberta o rol de nascimentos e mortes, então você não precisa mais construir corpo. Então você constrói o corpo denso e vital do jeito que você precisar, conforme a necessidade. E aí, naturalmente, vai se construir o corpo denso negativo e o positivo vital, se você tiver que nascer iniciado mulher, como foi com a Maria. A Maria foi assim, não foi? Ou com José, né? Então, é adepto. Entendeu? Então, isso é importante. O corpo vital positivo de Jesus não nasceu com o nascimento do menino Jesus. Foi só porque tem que obedecer às leis físicas. E a gente sabe aqui por que Cristo tomou o corpo denso e vital de Jesus aqui quantos anos? Aos 30. Por quê? Porque ele precisava de toda essa experiência do 0 aos 30 anos físicas, tipo assim, de um ser que vivia na região química, com todos os problemas e ansiedades e sofrimentos e aprendizagem que Jesus teve. Passou o átomo, você imagina o átomo semente de Jesus que passou por Cristo aos 30 anos. Era, nossa, e 30 mesmo com anos. toda a bagagem que ele já tinha, precisou desse aprendizado até lá, sempre, porque estava na região química. Sempre na região química. Tem que obedecer a região química. Entendi. Você não pode chegar aqui e bagunçar o coreço, sabe, Gaia? Porque eu sou gostosão, então eu nasço. Não. Só se você for adepto. Nem se você for bom maior. E se você precisasse todo esse arcabouço para que o Cristo entendesse que é nascer aqui e ter todo esse trabalho. Então foi nessa vida que Jesus, o irmão Jesus, conseguiu se tornar adepto. Exatamente. Por causa da bagagem anterior. Mas ele tem que fazer todo esse caminho. Teve que treinar e daí pra frente não tem mais essa necessidade. Aí agora ele pode já vir direto no corpo vital polarizado, positivamente. Bom, se não fosse isso, o Cristo, quando eu chegava aqui, falou: mas como é que é ser humano com um corpo vital negativo? Eu pus a pergunta aqui, tá, gente? A partir de que iniciação o ser humano inverte a polaridade do corpo vital? Eu deixei registrado, porque assim a gente vai apreciar. Agora, se você morre com iniciação de primeira maior, de primeira para cima, você morri. Né? Tô na nona, pela primeira, eu morri. Na próxima vida, você já vem como iniciado de iniciação maior. Porque daí você não tem mais próxima vida. Você já liberou os nascimentos mortos. Essa próxima vida pode ser a qualquer momento, entendeu? É verdade. Alguém ergueu a mão? Não. Tá. Alguém quer falar? Não. Então vamos lá. Eu quero fazer uma coisa. Fala, claro. Vou fazer uma analogia. Maria também deve ter acontecido a mesma coisa? A polarização do... Então, aí a pergunta é, Maria, ela já apareceu como Maria, já prontinha para gestar Jesus, ou ela apareceu nessa vida como a menina, a bebê Maria? E ela teve mais filhos? Não. Não sei. Não teve.
Mas ela apareceu aqui na vida, nessa vida como uma Maria. Ela foi uma menina ou ela apareceu como Maria? Quem estuda a Bíblia sabe. Quem estuda a Bíblia sabe. Seguindo a mesma lógica de Jesus, essa é uma menina. E por que ela apareceu como menina? Porque nós sabemos que é o pai e mãe de Maria. Quem era o pai e mãe de Maria? Vai, gente. Tem que ver no... Não, a gente estuda a Bíblia. Poxa, pai e mãe de Maria. Quem é pai e Maria? Exatamente. Santana e São Joaquim. Para quem é católico é Santana e São Joaquim, para quem é protestante é a Aninha e o Joaquinzinho. Mas não é mal, são esses dois. Tá? Então, se ela nasceu de pai e mãe, o que ela fez? Ela fez todo o processo como Cristo. Igual o Jesus. Igual Jesus, desculpa. Só que tem uma diferença. Só que tem uma diferença. Calma. Isso. Ela precisou de todos os processos. Então, tanto é que ela foi mãe há quantos anos? 12. Quantos? Aos 12. 14. Certo? Então, mas ela já tinha um corpo vital positivo, então não precisou fazer toda a escalada. José nasceu. Quais são os pais de José? Essa gosta dessa pergunta. Quem são os pais de José? Tá errado, né? Aqui não é o ser humano, aqui é o homem, né? Não, ser humano. Não, se a mulher já nasce com ele, a mulher inverte para negativo, não. é que Só ela homem. é errada. Então quando você nasce como homem, tá certo. É que ali ela estava falando de Jesus. Tá, não, é quando nasce como homem, tá certo. Mas o pai de José... Quem é o pai de José e mãe de José? É o pai de José e a mãe de José. Não, quem é? Quais os nomes? Isso aí eu ia falar numa reunião bíblica, mas lá na frente. Até chegar lá, mas eu devo estar com 70 anos. Eu só sei da Maria. No oitavo capítulo, até chegar lá. Eu só sei os da Quem Maria. é? Então, quem são os pais de José? Aonde que está isso na Bíblia? Vamos, leitor de Bíblia. Em lugar nenhum. Se não está em lugar nenhum, o que um estudante Rosa Cruz, profundamente estudioso e místico, deve entender? Que era um viciado de alto grau, que constituía o seu corpo quando era necessário. Exato. E desfazia quando... Exatamente, porque Jesus, olha, o Cristo precisava da experiência desde o embrião, feto, etc. Quem dá essa experiência é a mulher. O que o José deu lá, e muito bem dado, foi não foi milhões de espermatozoides, foi o espermatozoide. O espermatozoide, que fecundou o óvulo lá, certo? Certo? E depois, logicamente, ele fez todo o papel de pai. Porque Jesus precisava desse papel de pai para passar a experiência para o Cristo. Então, tudo aquilo que a gente vê lá no princípios rosacrucianos para criança, aquilo que o Max Weber fez lá, Jesus teve que passar do 0 ao 7, como foi a educação, como que o pai fazia, a mãe fazia, do 7 a 14, exatamente aquilo lá, porque ele precisava disso. Então, ele, como José, fez o papel de pai, mas ele não precisava nascer igual Maria. Então, ele nasceu como o Luiz falou, era um adepto, já sabia construir o corpo, construiu um corpo exato ali que precisava, com o sêmen, etc e tal, e exercitou o papel de pai. Tanto é que José some. Desaparece. Ele não some na Bíblia? Não se fala mais dele. Não se fala mais nada. O resto que se fala dele é tudo elucubração lá. José, não sei o quê, carpinteiro, e bonitão, todo chique lá, de cabelo castanho escuro, com maquiagem, olhos azuis. Tudo isso é uma balela, não tem nada a ver com isso, entendeu? Porque ele não aparece nas Escrituras. E o mais, não aparece nas Escrituras nem nos... Isso é interessante. Nem nos livros que estão na Bíblia, nem nos livros apócrifos. Em nenhum lugar. Por sinal, não tem o Evangelho de José. Não tem, porque ele fez exatamente o trabalho dele. Fiz o que tinha que fazer, sabe, tal, e parti no mesmo anonimato que eu cheguei. É a missão do certo? Essênio, né? Quem agora fala que é São José, que vamos lá, que faz milagre, que bota... Isso aí é a parte... Que traz filho ao mundo. É, a parte dogmática, é a parte, entendeu? Que não tem nada a ver, a parte daqueles irmãos e irmãs que precisam o quê? Que quer viver na aba de alguém, né? Sim. Certo? Sou devoto de não sei quem. É aba.
Você não é devoto, você tem que ser devoto de Deus. Mas, Carlos, E olha que eu sou católico. Eu tirei uma dúvida, eu tirei uma grande dúvida. Eu nunca me conformei quando Jesus estava na cruz, que a gente escuta e vê o Calvário lá. Cadê José? Então, Maria estava chorando lá, Maria Madalena, todo mundo. Cadê o José? Agora eu sei que ele já tinha. E voltando no tema da Maria, que corrobora também, é quando o anjo apareceu para ela e anunciou que ela ia ter um filho, né? E ela disse... Sem conhecer ninguém. Sem conhecer, como conhecer... Se eu não Conhecer, conheço o varão. e sabe o que é conhecer, né? Sem ter relação sexual com mulher. Não podia escrever isso, né? Tudo bem, podemos continuar? E na Então, religião vamos lá, vou católica, pular direto para a intuição, tá, gente? Porque nós vamos terminar no horário. Então, vamos lá. Vamos ajudar. Não precisa, Ah, mas tá tudo tranquilo. que manda você botar um tranquilo. termo assim que chama a atenção de todo Tá mundo, tudo né? tranquilo, gente. Nada que não foi falado. Você colocou um aqui termo tá Rosa nos Cruz aí slides, que tá? acende. Então vamos lá. Experimentando a sabedoria cósmica aplicando a intuição, tá? Então, como que vou tentar explicar, embora eu não seja da área de exatas, né? Mas vamos tentar fazer os olha a graminha desenhos. de... O espírito de vida, sabendo o que fazer, ele envia a orientação e a ação adequada para o coração. O coração, por sua vez, instantaneamente envia essa mensagem para o cérebro por meio do nervo pneumogástrico. E aí deu-se a intuição, que é o quê? As primeiras impressões, né? Esse é o impulso intuitivo, que é o quê, né? É um impulso que é sempre bom. Por quê? Porque ele vem da sabedoria cósmica e do amor. Então, se ele veio e eu realmente acreditar, entender ele como impulso, dificilmente eu vou errar, porque ele vem da sabedoria cósmica e do amor, tá? Bom, isso tudo é feito muito rapidamente e o coração assume o controle antes da razão. Porque a razão, ela é mais lenta, ela tem o tempo, a gente maquina, né? Num termo popular, você passa ele, é incrível, todas as vezes que eu tive ideias, às vezes criativas, vou fazer isso para uma pessoa. Em 10 minutos eu tenho a capacidade, e acredito que todo mundo, de destruir se você passar pelo crivo da lógica. Porque a gente já fala assim, mas será que eu devia fazer isso? Mas será que eu realmente vou estar ajudando aquela pessoa? Gente, se aconteceu, se bateu no meu coração, entendeu? Porque bateu no coração. Então, eu acho que essas coisas são importantes pra gente, né? Assim como o ser humano pensa no seu coração, assim ele é, né? Se pudéssemos apenas seguir o impulso do coração, que é aquele primeiro pensamento, com certeza a gente já estaria fazendo a fraternidade universal aqui, né? O problema começa depois que eu tive a intuição, que eu falei que é o momento que a gente começa a maquinar, a pôr a razão por trás do que foi dado. Então é o que? A mente, ela começa a raciocinar com o resultado de que na grande maioria a mente domina o coração. Então ela começa a raciocinar, e a lógica faz, às vezes, a gente não seguir essa intuição. Então, a mente, ela é contaminada, lembra lá, pelo corpo de desejos, pelos desejos inferiores. Inclusive, ela não está tão evoluída, a mente ainda é um veículo, nem é um corpo mental, então ela não está... É uma fumaça ainda. Ela não está tão evoluída, então ela se deixa contaminar muito pelos desejos inferiores, né? E, consequentemente, ela frustra aquela intuição, que são os desígnios do espírito, né? E ela assume o controle, porque ela não tem a sabedoria do espírito. E, consequentemente,
quem sofre é o corpo. Então, pegando a nossa máxima, uma mente pura implica em um coração nobre, que implica em um corpo são. Então, quando a mente consegue se manter pura e que está associada à sabedoria cósmica, porque sabedoria cósmica, acesso ao mundo do espírito de vida, né? Que trabalha com o corpo vital e, consequentemente, ele vai estar muito mais contaminado pelo mundo superior, né? Pelos desejos superiores, né? Então, quando a mente se mantém pura, ela consegue ouvir a intuição e em vez de dominar o coração, tá? Quando o coração é nobre, então eu vou explicar, porque essa é uma frase da Rosa Cruz que eu acho importante, que às vezes a gente não usa tanto, né? Mas quando o coração é nobre, que é aquele assim, você faz com um desejo que você não sabe de onde veio, mas você tem a certeza que veio, né? Ele expressa o amor e a sabedoria do espírito, e que é isso que a gente chama de intuição, tá? E acho que aqui a gente acabou, porque... Então, deixa eu falar uma coisa. Mente pura hoje, tá? Você só consegue se você desenvolver a mente abstrata, a mente superior. Você não consegue purificar sua mente por meio da mente que nós temos hoje inferior, porque ela é contaminada pelo corpo de desejos, como a Regiane bem colocou, e já estudamos isso várias vezes, a impossibilidade disso. Por isso que no conceito Rosa Cruz tem uma folha, não é nem uma folha, quase um pouco mais da metade de uma folha, explicando como desenvolve a mente abstrata. E ela é importantíssima. Mas aí o Max deve colocado lá, os irmãos Mauro devem ter orientado para fazer o seguinte: só vai pegar esse negócio aqui quem realmente está interessado, porque a maioria vai passar batido. Agora, quem está interessado e lê o conceito 200 vezes, uma hora vai aparecer, uma hora vai acontecer igual acontece todo mundo aqui. Eu nunca tinha visto isso, certo? Que é justamente o seguinte: como se desenvolve a mente superior. Que não é difícil. O que tem que fazer para desenvolver a mente superior? Nós já passamos por aqui. Como é que é? Astrologia, espiritual, música, elevada. Então, quando você fala que você vier, você já está indo para o intelectualismo. Astrologia, música elevada, estou puxando a minha memória consciente aqui, lembrando. Isso é intelectual. Não é. Fiquei feliz que eu lembrei. Não. O fato de você lembrar já é necessário, mas tem que ter uma suficiência nesse processo. Qual é a suficiência? A suficiência é o seguinte: desenvolver o meu hábito de gostar e escutar músicas elevadas. Sim. Desenvolver o hábito. Tem que desenvolver o hábito em mim. Tá? Em mim. Eu vou ter que escutar, mesmo que eu não entenda nada, mesmo que eu dê sono, que eu durma, eu vou fazer. Como o Fernando falou, disciplina. Se eu não tiver disciplina, não vou fazer. Então, mas eu gosto tanto do pagodinho, não pode escutar o pagodinho, mas bota um pagode e 2 músicas elevadas, um pagode e 2 músicas elevadas, pelo menos você equilibra o negócio, certo? Mas tem que colocar, né? Estudar, esse negócio tem outro jeito. Estuda esquema de evolução, caminho de evolução, obra de evolução. Isso aí é legal, tá? E os intelectuais adoram, o ocultista adora, o intelectual não entende nada. O ocultista adora isso, porque é uma coisa lógica, né? Porra, período tal, noite cósmica, vai e volta, desceu aqui, subiu ali, nossa, coisa bacana. Sei o quê, aí começa a falar, o que aconteceu na sexta revolução do período de Júpiter? Vai acontecer tal coisa. Então você começa, isso é mente superior. Talvez seja mais fácil do que gostar de música elevada, de música clássica, certo? Agora, se você colocar uma música clássica de fundo e estudar, aí você resolve os 2 problemas, certo? Coloca bem de fundinho lá, coloca um Bach, um Beethoven, ou as músicas clássicas, tem músicas clássicas lindas, modernas. Se quem quiser, depois eu passo a lista. Modernas. Eu passo a lista para vocês, tá? Já passei lá, quando fazia a São Paulo, eu passei essa lista. São as modernas, são as mais gostosas, né? Mais voltadas para aquário, tá? As modernas são mais tendenciosas a aquário. Não duvido que as outras não são, mas essas têm uma pegadinha mais próxima. Porque foi feito durante a órbita de influência da aquário. Então bota no fundo lá e estuda. A outra coisa, estudar astrologia Rosa Cruz. Só Rosa Cruz.
Mas tem um negócio legal. Não, aí você já contaminou. Aí é a sua mente inferior falando, entendeu? Tentando jogar. Não, tentando borrar a sua intenção. Então, astrologia, Rosa Cruz. Nem que eu tenha que se matar, igual o Alan falou aqui, ó. É difícil, mas tá aqui, bonitinho. Pega esse negócio do Alan e segue, repete, vai. E enche o saco de alguém, ou de alguém aqui, entendeu? Aí eu já perguntei muito pro Alan, o Alan deve ter enchido o saco, eu vou perguntar pra Ângela. E agora enchi o saco muito da Ana, eu vou perguntar pro Thiago. O Thiago tá estudando astrologia também, tá? Thiago, então. Encheu o saco do Thiago, eu vou perguntar pra ele. Pergunta pro Carlos. O Carlos é chato pra caramba, então pergunta pro Luiz. Mas ele responde. Entendeu? Mas não desista. Não desista. Vou morrer na quinta lição do curso. Pai, vou morrer na quinta, mas vou fazer a quinta lição do curso. Não desista. Que também é uma coisa. Se você conseguir fazer essas 4, que são 4 coisas. Se você não consegue, são 4 coisas. 4 coisas, né? Músicas elevadas, astrologia Rosa Cruz, onde você vai usar a matemática. A matemática, nesse caso, como o Maxino coloca lá no Astrologia Simplificada, é mais e menos. Porque não vale aquele negócio do dedo lá, não é matemática, tá? Se colocar o dedo lá para achar a coluna e linha, aquilo lá não é matemática, né? Não, tem que fazer as contas. Pedra logaritmo, nossa, que coisa. Como é que eu faço isso? Uso o dedo. Achei, é o dedo, não é matemática. Exatamente, é o dedo, entendeu? Então é mais e menos, só mais e menos, mais nada, né? Essa é a matemática que está lá, entendeu? Então, isso daí, né? E eu falei mais? Caminho, obra, esquema de evolução. Simples. Bota isso no dia a dia de vocês, isso aí desenvolve a mente superior. Aí você chega na mente pura. É a única maneira de chegar na mente pura. E chega na mente pura. Você chega na mente pura. Aí, como a Regina me colocou, chegou na mente pura, os outros vão em consequência, então vai consequentemente, porque aí você está no mundo das ideias. Maravilhoso, fantástico. Mas o pensamento então vertical também ajuda. Pensamento vertical é mente superior. É mente superior. Aquele livro da quarta dimensão que tem lá também. Mente superior. Mente superior. Só que aquilo é matemática brava. Aliás, aquilo é um dos livros mais baixados da Rosa Cruz. Mas mais baixado é a quarta dimensão. Eu tenho certeza absoluta que não é estudante Rosa Cruz. Com certeza. São estudantes de matemática pura. Pura, nem aplicada. Muito bem. Então, para fechar, gente, viu, Fir? Vocês fecham. O que é intuição, então, depois disso tudo? O que é intuição para Rosa Cruz? Espera aí, deixa ela baixar. Deixa ela baixar. Pronto, contaminou já. Já não sai. Tá chegando. É o acesso do espírito dividido, né? Do espírito dividido. E reflete no coração. É a capacidade do ser humano de acessar na memória. A memória natureza. Que está no mundo espírito de vida por meio do seu veículo espírito de vida. Então, tá aí, ó, é a capacidade que temos de acessar diretamente a solução de um problema ou qualquer outra informação no universal mundo do espírito de vida, tá? Que é, assim, bilhões de vezes maiores do que a inteligência artificial. Porque é lá que a memória da natureza se encontra em toda a sua plenitude. Aqui então, ela é, como se fala, ela é voluntária ou involuntária, nesse caso? O quê? Da Rosa Cruz. Quem é intuição? Acessar a intuição. Ó, que aqui está falando, o que é intuição, né? No conceito. Mas o acessar a intuição, ela é voluntária ou involuntária? Na realidade, a intuição é em decorrência de toda a experiência que o espírito foi acumulando em todas as suas vidas. Então, ela vem naturalmente se você tiver evoluído. Agora, você pode acessar voluntariamente a informação na memória da natureza. Mas aí eu acredito que... Ativamente. É o seguinte, quando a intuição baixa, ela baixa de maneira voluntária ou involuntária? Eu que fecho os olhos e quero que a intuição... Não, ela baixa involuntária. Tanto que você não pode passar pelo mas crivo se ela vem se ela é involuntária, que faz ela vir? Ela é involuntária, então o que ela faz? O que faz ela vir?
Então, a experiência que você foi acumulando, a facilidade Não, a do seu corpo. necessidade que você tem. Mas não O amor, seria, né? então, Seria o uma amor? necessidade O amor seria? da situação que você, por exemplo, você precisa tomar uma ação, você é um veículo para tomar uma ação no mundo físico, vamos falar assim. Sim, mas a intuição necessidade. vem para você, ó, Sim, faz mas isso. por que ela vem para mim e Ó, não vem o para Thiago você? respondeu Nós uma coisa- estamos vivendo Thiago- o mesmo problema. o Thiago que falou uma Por que coisa ela muito- vem para mim e não vem para O você? Thiago falou uma coisa Olha lá, interessante. Thiago, que é fala aí. Thiago. Amor. amor. A intuição só acontece no ser humano, tanto no homem quanto na mulher, obviamente muito mais na mulher que no homem, a partir do momento em que eu estou colocando todo o meu amor crístico para resolver um problema. Colocar o amor crístico para resolver o problema não é involuntário, é voluntário. É voluntário. Por isso que eu falo que quando a mulher é mãe e está resolvendo um problema de fato do filho, mas não é um problema qualquer, é um problema de fato, ela tem essa facilidade porque ela destila um amor crístico para aquele ser, para aquele filho lá, né? E a hora que baixa a intuição, a mulher, nesse caso, ela, na hora ela faz. Tanto é que tem muitos, entre aspas, milagres de mães para com filhos, que na verdade não foi milagre, foi a intuição que baixou, ela fez daquele jeito e saiu do outro lado e o filho foi curado, ou foi resgatado, ou foi salvo, etc e tal. Então é o amor, mas o amor crístico. O amor crístico é uma coisa, né, como o Max Sandel fala, que ele fala assim, né, ninguém é tão ruim que não tem alguma coisa de bom, e obviamente ninguém é tão bom que tem um caso de ruim, certo? Então, esse pouquinho de bom que a gente tem, de bondade, que todos nós temos no coração, a hora que ele aparece voluntariamente. Não é involuntário, é voluntariamente. A hora que ele aparece voluntariamente, essa bondade, de realmente fazer alguma coisa de bom para alguém, necessário para alguém que está lá, sei lá, um problema que para ela, etc e tal, ele estabelece o amor crístico. Estabelecer o amor crístico, a intuição abaixa, ela vem, porque semelhante vai semelhante. Para viver no mundo que eu divino, eu tenho que ter amor crístico. Então, se eu expresso meu amor crístico aqui, eu me entro em sintonia com o mundo espírito de vida. Meu espírito de vida, meu veículo espírito de vida tem que ter uma ponte para descer. Entendeu? Que é o caso da tromba d'água que a gente lê no serviço de cura. Lembra que ele falou? Quando sua concentração para a cura de uma pessoa é tão forte e estabelece aquele negócio, você se conecta ao mundo interplanetário do espírito de vida. E atrai para si. E atrai para si. Exatamente. É o meu processo. Então, isso é o quê? A gente praticar o amor crístico. Mas através da evolução espiritual e dos exercícios, eu posso aprender a acessar a memória da natureza que está no mundo do espírito de vida e trazer esse conhecimento ativamente. Quanto mais eu cuido da parte espiritual aqui, tenho mais facilidade de fazer isso. Isso com certeza, absoluta certeza. Quanto mais eu cuido. E aí eu começo a chegar a um ponto de não precisar ser um ser feminino ou um ser masculino para fazer isso. Então eu posso fazer ativamente, né? Com mais frequência. Isso. E ativamente. Ativamente. Quando eu quero, quando eu preciso. Exato. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte: quanto mais eu ativar esse processo e obedecer a intuição, mais frequentemente aparece. Quanto mais essa intuição aparecer e eu chegar na hora e titubear, mais ela vai desaparecendo. Então ela sempre é passiva, ela nunca é ativa. Isso chama-se treinar a musculatura espiritual. Então ela não é ativa nunca, é isso que você está dizendo. Não é ativa como? Tipo assim, eu preciso de um conhecimento por alguma razão para resolver. Vou falar de um inventor que inventou coisas. Ela nunca vai ser, mesmo que eu ela é ativa. Desenvolvida espiritualmente, eu não vou na minha ela é ativa a partir do momento em que eu começo esse processo pelo amor crístico. Sempre. Um inventor nunca vai começar pelo amor crítico, ele vai começar pelo interesse de desenvolver para ganhar dinheiro. Não, mas se ele for, esquece, eu vou tirar então um inventor, cientista, mas se é uma pessoa que, fala um inventor que estava, que não era do lado material, mas que tivesse sido aí do espiritual elevado, ele
pode acessar, não pode? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, vamos ver se cá, por exemplo, Amor crístico. vai preparar a lição. Então tá bom. O objetivo de preparar a lição é poder trazer algo que acrescente a vida espiritual de todo mundo aqui. Aí tem coisa que do nada você fala, pô, vou colocar isso aqui na lição. Aí você coloca, isso seria uma forma de intuição. Pode ser uma delas. Porque você está preparando um conteúdo. Você só não pode cometer a gafe. Qual? Apareceu isso e falou assim, será que é intuição? Pronto, acabou. Não, só faz, Aí você coloca lá, 1, 2, 3. Nossa, eu tive 5 intuições. Aí você para lá, aqui foi intuição, mas isso seria uma forma. Então, por isso, na verdade... Por isso que, Fernando, por isso que, como o doutor Hélio falava, toda vez que aparece uma coisa legal assim pra você, que você não sabe de onde veio, só faço. Primeira coisa que você faz é agradecer a Deus. Agradecer? Obrigado pela graça divina, porque eu não sei de onde veio isso, mas a graça divina me trouxe isso. E outra coisa, faz. A Terezinha quer falar. Outra coisa, quando eu estou com um problema, meu Deus me ajuda, me dá a clareza, o que é que eu devo seguir. Aí eu durmo, faço meu exercício de retrospecção, durmo, acordo, é isso que eu vou fazer. Isso é intuição. Não, isso não é intuição. Você foi buscar. Isso é? Não, isso não é intuição. Porque veja bem, quando a gente dorme do outro lado, quando a gente faz a retrospecção, quando a gente restaura o nosso corpo dentro, o restante do tempo, porque nós estamos num mundo do desejo que o tempo e o espaço não existe. Não existe, quase não existe, entendeu? Então, não interessa quanto tempo eu tenho. Eu fiz 10 minutos de retrospecção, mas eu devo ter gastado umas 4 horas para restaurar meu corpo dentro, que eu ajudei pra caramba dele. Putz, eu dormi e tal, então sobrou 15 minutos. Em 15 minutos eu consegui fazer isso. Aí não é intuição, você entrou em contato direto com as regiões superiores dos mundos. Você está com a mente lá. Você foi para o mundo, para a região abstrata do mundo do pensamento. Tranquilamente, você vai lá, não tem problema nenhum. Qual o problema você ir lá? Não é proibido de ninguém, ainda mais inconsciente, deixando toda a podridão sua aqui, né? Que deixa toda a podridão aqui, né? Você pode ir tranquilo, seu corpo de desejos já foi reparado, né? Porque você está no mundo do desejo, você pode ir. Aí não é intuição, é o acesso que você tem aos mundos superiores. E que você tem que dar graças a Deus, porque isso é um processo ativo, seu. Graças a Deus você não sabe o caminho, porque se você soubesse o caminho, você ia cair na tentação de vender isso quando você voltasse para cá. Me fala o problema que amanhã... Então, Carlos, resumidamente, deixa eu ver se ficou claro também para mim, a intuição... É durante o horário de vigília. Consciência de vigília, você tem que estar acordado. Não, mas a intuição ela só vem quando existe um amor crístico em executar, em fazer algo, exatamente. Em manifestar algo, em ter uma ação. Eu preciso ter essa ação, mas essa ação não está voltada à grana, não está voltada a interesse pessoal. Tanto é que esse amor crístico tem que nascer do coração. Aí quando esse amor crístico nasce do coração, eu recebo essa intuição. Sim. E se eu não questioná-la, beleza, bingo, segue o que consegue fazer. Então por isso que ela é ativa, ela não é passiva. Por isso que na Fraternidade Rosa Cruz a gente fala que o coração começa a pensar. O coração começa a pensar, eu consigo. Se o meu coração começar a pensar, eu consigo emitir o amor crístico. Enquanto meu coração não começar a pensar, eu não consigo, por causa que a mente não está boa para isso. A mente pura é só desenvolvida a partir do coração. Aquele texto que você mandou lá da internet, que fala do coração, você entra, começa a procurar, eles têm umas formas de registrar, é inacreditável a quantidade de radiações. Isso é ciência oficial, que é uma conclusão, que a quantidade de neurônios, terminais nervosas que saem do coração para o cérebro, é muito, mas muito maior do que o cérebro para o coração. Por isso que o coração pode pensar. Só uma perguntinha, é uma dúvida que eu tenho. Quando você consulta uma tabela, você também está usando a parte superior? Não. Não, uma tabela? Uma tabela? Não. Tabela é tabela, tanto é que tem muita gente que tem dificuldade para tabela. Né? É mente inferior. Bom, pessoal, online, vocês querem fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tá, então só fechando aqui, a intuição é uma faculdade do espírito de vida, não da mente, é um conhecimento direto da verdade, sem raciocínio,
e ela se expressa melhor quando o corpo vital é positivamente polarizado, sem interferência dos desejos e emoções, tá? E aí, então, eu coloquei a informação que nós acabamos de conversar aqui, só para deixar registrado que a intuição é voluntária, é involuntária. Não, é voluntária, e ela nos vem quando destinamos amor crístico para resolver um problema, tá bom? E às vezes não é consciente. Então, dessa forma, a gente encerra agora a reunião 255 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde nós estudamos o capítulo 15, Cristo e sua missão, o coração, uma anomalia, parte 3. E para fechar a nossa reunião hoje, e na mesma vibração que ela correu até agora, a gente vai fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima a essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, que as rosas floresçam em vossa cruz.